Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Eu vou hoje fazer uma entrevista com a irmã Tamires e ela vai contar a sua história que aconteceu com ela, nesse período qual ela esteve dentro da congregação. Infelizmente, irmãos, né, não é a primeira, infelizmente não será a última, mas infelizmente isso acontece muito e a gente sabe que é uma coisa que a igreja finge não acontecer, né? E a gente sabe que isso acontece muito. E ela vai contar aqui a sua história e a gente vai discorrer aqui os assuntos. E isso deve estar acontecendo hoje. Aconteceu no passado, está acontecendo hoje. E a gente traz esse tipo de vídeo para que não aconteça com outras pessoas amanhã. Então você que é mãe, pai, vô, avó, tia, preste atenção nessa história, né? É uma história de muita dor, mas que eu falo sempre, gente, que essas pessoas precisam falar, porque isso acontece muito, e muitos tentam ocultar para defender homens, instituições, e a gente não deve ocultar, irmãos. Faz de conta que é com a sua filha, você que é um religioso, que vai tentar vir aqui defender a instituição, os líderes, faz de conta que é com alguém da sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com a sua sobrinha. Aí você se coloca no lugar da pessoa, na dor da pessoa, antes de você defender homens e instituição. Então, vou colocar aqui a Tamires, onde ela vai contar a sua história. Não conversamos nada do que ela tem que falar, ela só vai contar a sua história. E nós vamos fazer algumas perguntas para ela aqui, tá bom, gente? Peço para você deixar o like e se inscrever nesse canal. Tamires, tudo bom com você, filha? Tudo bom não tá, né? Mas seja Tudo bem. indo, graças a Deus. Irmã Tamires, você nasceu em que cidade? Como você chegou até a Congregação Cristã do Brasil? Você conheceu a igreja? A minha família sempre foi da congregação, né? Meu pai, a minha mãe, meus avós, todo mundo sempre foi da congregação. Não eram, como eu posso te dizer, não posso falar um lar cristão, porque não era um lar cristão, mas congregávamos. E eu morava na cidade de Rio Grande da Serra. Quando eu fiz 13 anos, eu vim morar aqui em São José do Rio Preto, né? Veio eu, minha mãe e meus irmãos. Minha mãe se separou do meu pai e a gente veio morar em São José do Rio Preto. E a gente foi acolhida, né, por um irmão da minha mãe, um tio. E a gente ficou 3 meses na casa dele e depois a gente alugou uma casinha para nós e fomos morar lá. Eu tinha acabado de me batizar, tinha poucos meses batizada, e aqui eu comecei a frequentar cultinho de jovens, reunião da mocidade, praticamente a todos os cultos que tinha. Eu tava tendo uma vida de recém-batizada, né? Tava indo certinho, como manda, né, a doutrina. Parei de te ouvir. Aí você seguia certinho as doutrinas na igreja fiel, né? E houve um momento que teve uma reviravolta na sua vida, que isso te marca até hoje. O que aconteceu para a gente entender? Né? O que aconteceu com você? Quando nós viemos pra cá, a gente ficou acolhido na casa desse tio, né? Até aí tudo bem, ele me tratava muito bem, muito, muito bem. A mulher Ele era da dele, assim, igreja também. a igreja músico, ele é músico, e me tratava muito bem, muito, muito, muito bem mesmo, né? No caso, estaria fazendo o papel que meu pai não estava fazendo naquele momento. Era como um pai mesmo. Depois que a gente foi para nossa casa, algumas vezes eu comecei a desconfiar de algumas coisas que ele começou a fazer, mas eu ficava assim, ai, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Eu passava, ele apertava minha bunda. Eu falava, ele brincava muito com as filhas dele também. Eu falei, às vezes é uma brincadeira. Eu custei acreditar que não era uma brincadeira. Tinha quantos Aí anos, como Tamires? eu tinha 13 anos. E aí começou a ficar mais grave. Todas as vezes parecia que tudo conspirava a favor. Toda vez que eu ia saudar ele, aí ele ficava algum momento perto, sozinho comigo, né? Aí ele me puxava assim, me encoxava, me esfregava nele assim, me erguia, apertava minha bunda. E foi ficando mais grave. Aí a gente sentava na mesa para comer. Às vezes ele sentava de frente para mim, ele ficava alisando a minha perna embaixo da mesa. E aí eu não comecei a não querer mais
Aí foi passando o tempo e continuava. Eu falava pra minha mãe que eu não queria mais ir lá. Eu falei, eu não quero mais ir lá. Ah, mas por que você não quer? Eu falei, porque eu não quero ir mais, eu não me sinto bem lá. E aí eu não falava o que era, eu ficava com aquela sensação de nojo, eu tinha nojo de mim, né? E eu ficava com a cabeça também, é coisa da minha cabeça, será que não é coisa da minha cabeça? Eu achava que eu tava ficando doida. E aí, quando foi um dia, foi aniversário dele, ele não tava muito bem. E aí minha mãe foi no quarto, saudou ele, aí eu peguei, falei pro nome dele, Paz Deus. Ele falou, vem aqui, vem me saudar aqui. Ele tava deitado na cama, eu abaixei. No que eu abaixei, ele foi e tirou o meu seio pra fora e chupou. Não tô te ouvindo. Não, eu tô abismado aqui. Falei, meu Deus do céu. E aí, eu peguei, fiquei só um pouquinho, fui embora pra casa e à noite ia ter uma visita na casa dele. Eu falei assim, eu vou contar, eu vou falar hoje, né, o que tá acontecendo. Aí teve essa visita. E na visita, aí foi aí que eu fiquei descrente. Chegou um irmão, lotou a casa. Teve uma visita à noite e na visita falavam assim, tem alguém aqui que quer arrastar o nome da sua família na lama. Mas o senhor fala que essa pessoa não vai arrastar o seu nome na lama porque essa pessoa vai cair por terra. Quando falou isso, e todo mundo falava em língua, eu fiquei Você pegou isso pra ele? Com certeza. E aí eu peguei pra mim também, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar alguma coisa? Vão falar que eu tô querendo arrastar o nome da família na lama. Eu me vi acuada, como é que eu ia falar isso? Como é que eu ia falar? Eu falei assim, senhor, se o senhor existe, o senhor tá deixando uma pessoa usar, porque o demônio também fala. O demônio também sabe o que acontece. Não era Deus ali naquele dia. Não era Deus falando. E ele falando em língua, eu falei, é impossível que uma pessoa que tá fazendo uma maldade dessa tá falando em línguas, tá pegando a palavra para ele. E eu peguei e fui embora. Fomos embora para nossa casa e passou. Minha mãe sempre, vamos, por que você não quer ir? Porque a minha mãe, até hoje, ela venera essa família, né? Porque lá em São Paulo, todo mundo, porque eu morava numa cidade desse tamanhozinho, Rio Grande da Serra. De lá pra cá, as pessoas pensam que essa família é uma família, nossa, que serve a lei. E a gente sabe que não. Quem mora aqui e conhece eles, sabe que não. É uma família totalmente errada, mas que passa o pano e fica ali mesmo. Não se espalha, né? Não faz burburinhos. É uma família que se acoita muito. Então é muita coisa errada. Então minha mãe tinha sempre ele como espelho. Eles espelho. As minhas primas sempre eram melhores do que eu, porque tinha cargo na igreja. Mas depois foram descoberto muitas coisas, né? E não vou nem citar porque eu não tô citando delas, no caso foi ele. Mas era uma família que lá em São Paulo todo mundo via como um exemplo, né? E nunca ninguém ia acreditar em mim mesmo. Aí foi passando o tempo, e ele não parava. Um belo dia eu falei, eu não vou ir. Aí eu começava a brigar com a minha mãe, ela falava assim, eu vou ligar pra tua tia. Não tô te ouvindo. No caso, aí na casa dele, né? E na casa dele, sim, na casa dele. Todas as vezes que eu ia na casa dele, ele fazia isso. Enquanto eu morei lá, ele não fez nada comigo. Fazia brincadeira, tipo assim, às vezes eu tava dormindo na sala com as minhas primas, o colchão no chão, às vezes ele vinha tipo, de madrugada, assim, pra desligar o ar-condicionado que ficava na sala, aí ele ficava alisando meu pé, só que eu até nunca via maldade, né? Aí ficava, eu ficava com medo, eu tinha medo, assim. Mas eu falava assim, não, ele nunca vai fazer isso comigo, ele nunca vai fazer isso comigo. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, que ele nunca ia fazer isso comigo. Mas todas as vezes ele tinha. Aí um dia, aí depois desse dia do aniversário dele, um dia teve um batismo. E todo mundo da família foi na congregação central daqui de São José do Rio Preto. Minha mãe, minha tia, e foram só eu e uma prima. Fomos de carona, eu acho, e iríamos voltar com ele. E ele foi também, porque ele não saiu da comum. Ele foi na comum. Mas na volta, nós voltamos com ele. Aí a gente voltou, essa minha prima foi pro quarto, porque eu acho que ela tinha brigado com o namorado, uma coisa assim, e o pessoal da central não tinha chegado ainda, porque era um batismo. Aí eu fui ajeitando a janta, né, porque o pessoal ia chegar e ia jantar. Eu fui na pia. Eu ficava chamando o nome dela, vem logo, vem pra cá, e ela tava no quarto. Aí eu fui pra pia pra lavar uma loucinha, lavar uma salada, não lembro o que era. No que eu fui na pia, ele veio por trás de mim. Acabado o culto, tinha acabado de acabar o culto. Ele veio por trás de mim, debruçou e começou a roçar assim em mim, esfregar bem em mim. Aquele dia ali pra mim foi...
Ai, eu me senti a pessoa mais nojenta do mundo. Sentamos, aí chegou o pessoal, ele disfarçou, ele escutava um barulhinho, ele saía andando, aí saiu andando, e na hora da janta ele sentou de frente comigo, na cadeira de frente comigo, aí continuava a passar os pés embaixo da minha perna, assim, né? Ai, aquilo ali me acabou comigo. Aí eu falei assim, hoje não passa. Aí passou uns 2, 3 dias, minha mãe, você não vai lá? Eu falei, não vou. Aí ela começou a falar os nomes, por que aconteceu? Alguém fez alguma coisa pra você? Foi fulano? E eu não falava, não, não foi. Foi Beltrano? Não, não foi. Foi, não, não foi. E aí eu ficava nervosa, ela falava assim pra mim, todas as vezes que a gente discutia, justamente por isso, ela falava assim, eu vou chamar o teu tio e a tua tia pra dar um jeito em você, porque você tá muito rebelde. Vou chamar teu tio e tua tia. Eu falei, você não vai chamar, você não vai, não quero que você chama. E é porque ela achava que eles iam me dar um jeito. Eu falei, quer saber? Foi seu irmão. Aí ela falou, o que aconteceu? O que ele fez? Falou o nome dele. Eu peguei e falei, contei pra ela, ela, não, Tamires, não, 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 filha, isso é coisa da sua cabeça, filha, isso é coisa do inimigo, te confundindo, não aconteceu isso, não, meu irmão, não, eu lembro como se fosse hoje, como tem Deus no céu. Eu falava, aconteceu. Ela falou, então eu vou chamar eles aqui. Eu vou chamar. Só que eu sabia que aquilo ia ser resolvido entre nós. Eu iria sair como mentirosa. Não iriam envolver o ministério. Não iriam chamar o irmão da minha comum. Não iriam, não iriam. Até porque eles estavam passando uma situação assim que estava com as filhas, que tinha cargo na igreja, alguns escândalos. Então, eu acho que se estourasse isso de mim, eles perderiam cargo. Eu acho que na época acreditariam até em mim. Só que eu sabia que minha mãe iria resolver ali mesmo, né? Eu falei assim, eu gostava muito da esposa dele. E gosto até hoje, eu não tenho contato com ela, mas é uma pessoa de todos. Aqui se salvava era a esposa, né? Sim, é uma mulher de Deus mesmo. E eu não queria, eu falava, não, eu não quero que ela saiba, eu não quero, eu não quero, o que você quer fazer? Aí minha mãe falou pra mim, o que você quer fazer? Eu falei, vamos esperar um pouquinho, eu não sei, vamos esperar, depois você fala, eu não sei como que a gente vai falar. Ela, tá bom, pode deixar que eu vou resolver. E eu achei que ela iria resolver, né? Porque quando tava acontecendo esses abusos e ela queria me forçar, eu falava, me leva pra minha avó, deixa eu morar com a minha avó. E ela, não, você não vai morar com a tua avó em São Paulo, você não vai, de jeito nenhum, longe de mim, você não vai. De repente, aí passou esse dia, nós dormimos. Eu dormi, aí minha mãe falou assim pra mim, deixa eu te falar uma coisa, eu comprei suas passagens. Falei, pra onde? Ela, pra tua avó. Você vai pra tua avó, você vai pensar um pouquinho, aí você vai falar, quando você chegar lá em São Paulo, vierem perguntar pra você, você vai falar que você vai fazer um tratamento psicológico. Eu falei, tá bom, minha mãe tá resolvendo. Eu falei, tá bom, então tudo bem. Mas você vai voltar. É só o tempo de eu resolver as coisas por aqui, você fica tranquila. Eu falei assim, a tia fulana não vai ficar com raiva de mim? Ela, não vai, não vai. Porque o meu medo, olha só, criança, eu tinha medo dela se magoar comigo. Mas eu não era culpada. E aí foi assim. No outro dia, minha mãe foi, ficava com as passagens, a gente foi, ela me deixou na minha avó, em São Paulo. E aí, quem encontrava comigo, minha mãe foi embora, eu fiquei lá, vi minha avó, vi minhas amigas. Assim que eu cheguei no primeiro dia, tava tudo normal. As pessoas me encontravam, você tá fazendo aqui? Eu vim fazer um tratamento psicológico, vou ficar só um pouquinho, mas eu vou voltar. Beleza, aí foi passando os dias, 2, 3 dias. Aí eu fiz um Facebook e quis ter contato com as minhas amigas daqui de Rio Preto, né? Aí eu mandava solicitação de amizade, aí uma delas, ninguém aceitava. E aí mandaram assim pra mim, umas 2, 3 pessoas, olha, eu não vou falar com você porque a filha de fulano de tal falou que não é pra gente ter contato com você porque você tá querendo desmoralizar a família dela. Falei, o quê? Aí não entrou muito em detalhes e não me aceitou, meus amigas. Aí uma outra que ia pra reunião da mocidade comigo, visita, tudo, falou, Tamires, estão falando que você pecou, que você tá fazendo inferno na vida do teu tio, então o meu pai achou melhor a gente não se falar mais, eu não posso mais ter contato com você. Não tô te ouvindo. Isso, a mocinha então, a que... própria mãe espalhou a história invertida, defendendo o cara.
Não só ela, né? Eu creio que ela sozinha não. Ela por medo de perder a família, porque ela amava muito eles, e ela eu não sei, até hoje eu não sei o que aconteceu realmente, porque eu não tive mais contato com a família deles, né? Com a família lá, eu não tive mais. E aí, o que aconteceu? Aí eu cheguei, fui mexer no meu Facebook e começou a chegar a mensagem das filhas dele pra mim e das amigas das filhas dele. Ah, tinha câmera lá na cozinha. Então me fala como é que foi, porque esse dia eu vi não tinha nada. Mentira. Tinha uma câmera escondida no ventilador. Vai, fala aí. Falando desse jeito pra mim. Fala a verdade, você é mentirosa. Aí a outra falava assim pra mim, você é uma vagabunda. Você não vale nada, você não presta, você quer acusar meu pai, a mais nova dele mandava pra mim, a filha mais nova. Você não vale nada, como é que você pôde? Meu pai acolheu vocês aqui, você fazer uma coisa dessa. O que você quer? O que você quer destruir minha família? Eu fiquei horrorizada. E eu, naquilo ali, eu já peguei um ódio da minha mãe, porque eu já não conversava com a minha mãe. Ela foi embora, porque aconteceu tudo isso. Eu falei, minha mãe, que era pra acreditar em mim, que era pra me acolher, ela não acreditou. Ela não acreditou em mim. Ela preferiu me mandar embora pra poder esconder essa sujeira toda, pra esconder essa podridão, ficar do lado deles, e eu era mentirosa. E nisso se passaram 13 anos. Eu segui a minha vida normal, ele seguiu a vida dele normal, eu cheia de trauma, tentei suicídio depois de uns 4 ou 5 meses. Aí que eles inventaram? Que eu tentei me matar por causa de namoradinho. Aí ela arrumou um namoradinho e tentou se matar, porque eu tomei remédio pra me matar. Lá aqui em Rio Preto, eles falaram que eu tentei me matar por causa de namoradinho. Entendeu? Eu não podia ter depressão, não podia ter nada. Tudo era meu, era fingimento. Sei que eles contaram um horror, um show de horror aqui de mim, né? E eu fiquei sabendo de algumas coisas, que uma prima minha se separou, uma dessas moças, e depois de uns anos que eu voltei, eu cheguei a retornar para Rio Preto depois de alguns anos, né? Já não ia mais para a igreja, não tinha contato com ninguém da igreja, que eu fui deletada. Ninguém lembra de mim, ninguém sabe que eu existo. E esse moço, eu falei, ai, tudo bem, ai, isso aqui, ai, eu me separei. Aí ele foi contar, senta aqui que eu vou contar o que aconteceu. Aí me contou tudo, as barbaridades que elas inventaram de mim. E aí eu não tinha cara mais. Eu não tinha cara para chegar na igreja. Tentei contato com o irmão, que era cooperador na época, eu lembro na Não, é época isso que dos eu ia fatos. perguntar para você. Você chegou a procurar o ministério? Cheguei. Quando eu cheguei em São Paulo, eu liguei no Brás, né? Liguei lá no Brás. Eu não fui porque eu era menor, era muito longe. Eu morava em São Paulo, mas era Rio Grande da Serra, então era muito longe pro Brás. Eu não teria como ir sozinha. E eu morava com a minha avó. Quem me acolheu e me acolhe até hoje, minha única família é minha avó, né? E minha avó já era idosa na época, minha avó não era da congregação, ela acho que ela não sabia nem como proceder. Ela fez o que ela pôde por mim, né? Na Ela época. ficou sabendo, sua avó? Sim, todo mundo ficou sabendo assim, da minha família E paterna, ela te assim, eles apoiou? me apoiou, me acolheu, nunca duvidou de mim, nunca, 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 só E ela falou. não era da igreja. E os crentes te massacrando. Me massacraram. Me massacraram. Ninguém acreditou em mim. Aí quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui, tentei ir pra igreja. Aí eu cheguei na igreja, congreguei um dia, aí fui outro dia. Aí as meninas não queriam ser minha amiga, porque aí o boato já tinha se espalhado. Aí as meninas falavam assim, eu falei, vamos fazer alguma coisa, vai ter reunião da mocidade lá em Santo André, vamos? Ah, meu pai, Tamires, meu pai não quer que eu ando com você. Ou me olhava feio. Eu tive uma amiga só, que era desde bebezinha, a gente conviveu junto, né? E foi a única que eu tive. A única que me apoiou. Não acreditou também em mim, porque como ele era um nome muito respeitado. Ai, o irmão fulano. Ai, jamais. Ai, tá, será que você não tá vendo coisa? Nem quem era meu amigo acreditou na época. Né? Pode ser hoje acredite. Porque, Porque já... bom, só você puder levantar um pouquinho o celular, que você está cortando um pouquinho essa imagem. É triste, porque assim, como que é difícil para a mulher, para a criança, para a jovem, falar, porque é isso que eu sempre falo aqui, porque as pessoas, por que não falou para a mãe? Por que não falou para o pai? Por que não falou para o ministério? Porque, tipo assim, se você fala, as pessoas não vão acreditar em você. Se você fala, a sua família vai ficar contra você, a igreja vai ficar contra você, a mocidade vai ficar contra essa você, no caso, que é a vítima, que deveria ser abraçado, você acaba se tornando uma situação muito mais difícil do que aquela que você já passou, que é terrível.
que você leva para a vida inteira, é o desprezo da própria igreja, que você que se torna ruim por denunciar um cara que fez isso com você. É difícil para mulher isso, né? Para moça, para criança, no caso, com 13 anos, né? Ó, eu achei um cúmulo que eu era a primeira do banco, eu sentava na primeira fileira. Eu ia no cultinho de jovem, eu ia no culto à noite todos os dias. Eu acho um cúmulo que ninguém sentiu minha falta. Ninguém nunca veio atrás de mim. Cadê? Mas cadê a irmãzinha? Ai, mas ela foi embora porque ela fez coisa, não sei o quê. Não, não interessa. Eu quero saber onde ela tá, eu quero conversar com ela. Nunca ouvi isso. Ninguém quis ouvir a sua parte. Não, ninguém quis ouvir minha parte, ninguém veio atrás de mim, a mocidade não veio atrás de mim, os irmãos não veio atrás de mim. Todo mundo me excluiu. Me Qual que era baniram. essa igreja? Qual que o comum que era? Jardim Alice, em São José do Rio Preto. Eu congregava no Jardim Alice. São José do Rio Preto. Isso. Eles não foram atrás de você para querer saber a sua história, inventaram uma fofoca, uma calúnia contra você, todo mundo espalhou, abraçou e deixou você, te desprezou. Não ia em todas as visitas, mas algumas eu ia, sim. Algumas, bastante eu fui. Visita, né, com o cooperador de jovens. Nem o cooperador de jovens veio atrás de mim. Ninguém veio atrás de mim. Nem a minha auxiliar veio atrás de mim. Ninguém veio atrás de mim. Não teve nenhuma irmã que falou, Tamiris, me conta o que aconteceu. Não teve um. A irmãzinha, que foi essa irmãzinha, né, que ia comigo, ela até cantava na igreja, né, cantava, né, nas visitas, mas ela tinha muito medo do pai, né, que a mãe já era falecida, ela morava com o pai e com a madrasta, ela falou, eu não posso continuar contato com você, meu pai não quer. Aí você foi você procurou seu cooperador da sua comum também, aí depois você foi no Braz, como é que foi essa parte do ministério? Né, aí ele falou assim, eu vou orar por você, irmãzinha. Do Braz? Ou daqui? Não, comum? Daqui da minha comum. Filha da mãe, né? E no Brás eu liguei, aí eu falei assim, eu queria contar um caso. Aí falaram assim pra mim, você já falou na sua comum? A irmã já falou na comum da irmã? Eu falei, eu tentei contato, sim. Então, a irmã tenta por lá. Se a irmã não resolver, a irmã volta a ligar aqui. Aí não resolveu, aí liguei de novo, a irmã, então, tenta de novo. Nunca me deram atenção. E como é que foi pra você, Tamiris, ter que conviver com isso? Porque as pessoas falam assim, por que não foi na polícia? E aconteceu mais alguns casos, depois que você começou a falar sobre isso? Apareceu mais casos? Depois, eu não sei se é verdade, então eu falo do meu, que é verídico. Depois disso, eu soube que teve uma menininha que a minha tia cuidava, que chegou a falar que ele fez maldade pra ela também. Mas eu não tive contato com essa menina mais. Eu sei o nome dela, mas eu não tenho coragem de mandar mensagem pra ela, pra perguntar o que aconteceu, se realmente aconteceu. Eu não tive coragem de procurar ela. Eu sei o nome dela, sei o nome da mãe dela, mas eu nunca fui atrás. Eu soube que ela falou isso, né? E as filhas dele também massacraram a menina, que era como é que ela pôde fazer uma coisa dessa. Não sei se é verdade, foi o que eu soube. Eu imagino que seja verdade, sim. Porque eu lembro que quando nunca vi nada de errado, né? Eu lembro que ele dava muito carinho pra ela deitava na cama com ele, mas nunca vi, Tamires, nunca vi ele fazer nada. Isso é bom até falar sobre isso, porque às vezes, eu falo sempre aqui no meu canal, às vezes irmão, deixa dormir na casa do irmão, deixa dormir na casa. Não deixa, né, também? Não deixa, né? Você acha, conselho? Eu até não crucifico as filhas, porque era o pai dela, herói, né? No caso, o abusador, a maioria das vezes, ele nunca vai fazer o mal na casa dele, mas ele faz o mal pra amiguinha da filha que vem dormir, nunca dentro de casa, praticamente, assim, então, né? E outra coisa, e é bom falar, Tamiris, que a filha, no caso, já deveria saber que já teve um caso com você. Se tem outra denúncia, opa, alguma coisa está errada aqui, né? E eu acho que você deveria procurar, sim, a mãe dessa moça. Eu soube que antes de mim teve uma moça adulta já, uma mulher adulta que frequentava a casa deles e chegou a falar uma coisa desse tipo, mas ela saiu como demônio, é o demônio, né? Então, é triste, porque assim, a pessoa que vai denunciar, principalmente quando é da igreja, né? Porque eles querem defender quem? A instituição. E ele é músico até hoje, o cara toca. Então, os irmãos pregando benção pro cara todo dia, como que o cara faz tudo isso e o irmão vai pregar lá, prega benção para ele? Então, eu acho que você deveria, assim, procurar a mãe, não a moça, porque a moça deve estar com trauma, e tentar contar a sua história, porque você tentou... Aí, o que o Braz falou para você, no caso? Eu sei que falaram só isso para mim procurar a minha comum. Eu falei que se não resolvesse, para mim ligar lá de novo. Aí eu falei, procurei minha comum, mandei pro meu cooperador na época, ele falou que ia orar por mim, falou só isso.
Só ia orar por mim, não perguntou se eu tava viva, se eu tava morta, se eu tava bem, se eu não tava, nada. E aí eu voltei a tornar a ligar lá e eles falaram que não era com eles, que era caminho comum. Foram que eles falaram isso. Nossa, Tamiris, que situação, né? E como que foi sua vida? Você agora tá quantos anos agora, Tamiris? Eu tô fazendo 28 anos. Já fazem 13 anos. 13 anos. E como que é para a pessoa? Porque às vezes você pensou em procurar a polícia, denunciar alguma vez? Você tá Olha, fazendo isso? quando eu já tô fazendo isso, já procurei um advogado, já tô com uma advogada já. Na época é muito fácil as pessoas falarem assim, por que você não denunciou? Eu não tinha ninguém. Eu tinha uma idosa de 60 e poucos anos, ela não sabia nem que... Porque naquela época, 13 anos atrás, quando acontecia um caso de pedofilia, de abuso, não era tão forte igual é hoje. Hoje é. Hoje você tem todo o respaldo, você tem todo aquele cuidado com aquela vítima. Antigamente não. É tipo, você afasta e acabou. Antigamente era assim, há 13 anos atrás. Muita coisa mudou. O que minha avó poderia fazer por mim? Ela fez, ela cuidou de mim como ela pôde. Que isso não, como que eu posso te dizer? Ela não tinha como ela me guardar naquela bolha. Ela sabia que eu fiquei muito revoltada. Eu tentei suicídio naquela época. Tomei um monte de remédio, queria morrer, eu queria acabar com a minha vida, eu queria sumir, eu tinha nojo de mim. Morria de nojo de mim. E cresci uma pessoa amargurada, revoltada, eu tinha muito ódio. Hoje eu não tenho ódio. Eu tenho sede de justiça. Antes eu tinha sede de vingança, eu tinha ódio, que eu desejava mal. E a minha vida não fluía, não tinha nada na minha vida, eu tinha só ódio, amargura. Hoje eu tenho sede de justiça. Porque eu sei que se ele não pagar, que falavam assim pra mim, põe nas mãos de Deus que Deus resolve. Se você quer um bem material, você vai falar, Senhor, me dá uma casa. Você vai sentar na calçada e você vai esperar Deus te dar essa casa. Você tem que correr atrás. Então, como é que eu vou esperar alguma justiça divina se eu não correr atrás? E eu tenho tempo para correr atrás. Eu tenho até 20 anos após eu completar a maioridade. Eu tenho tem mais 7, 8 anos aí para mim ir atrás disso. E eu fui orientada, falaram, não, você tem o direito de ir, você tem tempo ainda, faz o que é certo, né? Eu não espero uma justiça divina, Deus vai te ajudar, com certeza, né? Ele é culpado, ele vai pagar por ele o que ele fez, Deus vai te ajudar, você tem que fazer a sua parte, né? Eu falo para todas as pessoas que sofreram abuso, para não ter medo, né? Eu não tive ninguém, eu tive muito medo, porque eu não tive ninguém para me apoiar, eu não tive minha mãe, eu não tive ninguém, eu não tive meus familiares para me apoiar. Mas hoje, como mãe, eu tenho mãe, eu sou mãe, eu sou mãe de menina, entendeu? Eu tô fazendo isso não só por mim, mas por todas as mulheres que têm medo de denunciar. Eu achava que eu era um caso isolado, sabe, Júnior? Por isso que eu não fiz antes, que eu falava assim, eu nunca vi caso de abuso na congregação, mas foi me chegando muitos e muitos e muitos e muitos, assim, só via, pai, a igreja fulana teve o caso, é muito raro você ouvir falar da congregação isso, e eu tinha medo de escandalizar a obra de Deus, tipo, já não vou pra igreja, já inventou alguma coisa do tipo, que é o que eles falavam, é uma mentirosa, que escandalizar, eu tinha medo de falar isso de mim. Eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar de mim. É triste porque a pessoa ela fica sem respaldo. A igreja vira as costas, o ministério, a irmandade e a família, né? A mãe, o pai, porque contra o próprio ministério, as pessoas eles não vão acreditar na própria filha. A mãe fica cega pela instituição, pela religiosidade, que ela duvida da própria filha, né? Difícil, né, Damiris? Sim, porque ela pôs o irmão como um santo, né? O santo imaculado, ele não vai fazer nada disso, jamais. Eu não sei nem, eu já te falo assim, já não é a primeira pessoa que a gente faz vídeo. Quando houve a tentativa de suicídio, eu procurei também, me encaminharam, né? A escola me encaminhou para o conselho tutelar da cidade. Lá eu denunciei ele. Senhor? Não aconteceu nada, porque falaram assim, você tem provas? Mas ele chegou a como que eu posso te dizer, Arnal? Eu falei, não, aí prova. E ficou isso mesmo no Conselho Tutelar de Rio Grande da Serra. Falaram isso para mim. A igreja, ela colocou um tópico esses dias aí, tópico de ensinamento do anual que eles fazem a reunião, e lá eles colocaram que a igreja ela não dá apoio psicológico para as pessoas, porque a função da igreja é pregar o evangelho.
Você acha que a igreja ela deve sim ter uma forma de apoio? Porque se abrisse, eu sempre falo aqui, se abrisse um disque denúncia, um canal de ouvidoria, que tivesse um psicólogo ali para ouvir essas moças, essas mulheres, ia aparecer milhares de denúncias. E parece que para a igreja ocultar esse tipo de coisa, que já não é o primeiro caso que eu trago aqui no canal, para eles é melhor eles ocultar do que ouvir a verdade. E você sabe muito bem, por ser mulher, que deve ter milhares de casos de pessoas igual você que não tem com quem falar. Porque Sim. a dificuldade maior é que a rejeição. Na igreja você é mal falada, porque até, vamos supor, se você tivesse permanecido dentro da igreja, eu acho que se ele casou não é da igreja, até para casar, porque como é que pode? Ó, não casa com aquela moça ali não, porque aconteceu isso na vida dela. Você se torna uma vítima de um caso onde você é vítima, e o cara tá lá tocando até hoje. Até hoje. Eu nunca mais fui pra igreja. Fazem 13 anos que eu não piso dentro da igreja, nunca mais eu fui. Nunca mais eu fui. E você casou com o cara que não é da igreja, que a pessoa que você casou não é da igreja. Ou não é da igreja. E eu tento ir, às vezes eu falo, eu tenho vontade de ir pra igreja, mas as irmãs que me vê na igreja, na rua, que era da igreja, elas viram a cara pra mim. Elas não Até me hoje. saudam. Até hoje, as irmãzinhas da minha época me encontram na rua assim, oi, tudo bem? Não me saudam, não me cumprimentam. Tenho algumas no meu Facebook, no meu Instagram, nem se lembram de mim. Como se eu não existisse. Eu fui deletada. Entendeu? Isso que me dói é isso, que pregam tanto amor, eles não cuidam da gente. Não tem esse cuidado, não tem esse amor. Por ser uma igreja que fala tanto de amor, não tem esse amor. Eu fui abandonada. Ninguém ligou pra mim. Ninguém lembrou de mim. Ninguém lembra de mim. Eles conseguiram fazer isso, tipo, me deletaram. O que eles queriam era isso, eles me deletar pra não ter escândalo. Eles conseguiram, porque as pessoas não se lembram de mim. Se lembram, tipo, acho que, uma cara, um rosto conhecido. Aí passa por mim, tudo bem, oi, tipo, lembro daquela mulher, mas não sabe quem que eu fui. E se lembram de coisas ruins que eles falaram, né? Arruma só um pouquinho o celular, que você tá um pouquinho isso. Porque, assim, o que a pessoa não entende também é quão difícil para você ter essa coragem, que eu vi que você postou lá no TikTok, né? Você postou a sua história e acho que foi você que compartilhou comigo, né? Por lá, você tinha postado lá a sua história. Porque o que você ganharia, se a pessoa pensar mesmo, se a pessoa for ser humano, não precisa nem ser um cristão, né? Porque Jesus mandou amar o seu Deus sobre todas as coisas, seu próximo, amar até seus inimigos. A pessoa deveria pensar, né? O que você ganharia na sua vida, na sua história, você inventar uma história dessa contra uma pessoa? Porque você está vindo na internet expondo a sua vida contando essa história. Gente, a pessoa tem que se ver, não tem motivo, porque hoje você está casada, você está com a sua filha, você não teria porque só, se você analisar dentro do sistema religioso da CB, você inventar uma história dessa, onde você será destruída a sua história, a sua moral, desprezada, não vale a pena. Por isso que muito se cala, porque eu quero te parabenizar por você estar sendo forte de fazer isso. E aquelas pessoas que vêm aqui, eu falo parabéns que você está aqui falando, porque não é só enfrentar, não é só denunciar o cara. Você está enfrentando rejeição, desprezo que você passou, que você passa, humilhação de se encontrar na rua, virar as costas, atravessar para o outro lado. E numa história onde você é a vítima, isso que é pior. A dor. Qual que é o motivo real? Qual a tua motivação de hoje? Você deve ter, que você falou aí, você deve sofrer muito, deve estar sofrendo muito, sofreu muito. Qual que é o real motivo de hoje você falar assim, você que foi lá, não foi eu que te incentivei a contar a sua história, foi você que postou lá nas redes sociais, você até falou que você tinha postado alguns vídeos, mas de tanto massacre que as pessoas se levantaram contra você quando você postou o vídeo, foi isso? Muitos comentários contra você? Eu postei vários vídeos, no meu celular tem na galeria, tem milhares de vídeos que eu gravei eu colocava, o primeiro comentário negativo, eu excluí o vídeo, várias vezes, muitos anos, eu postava, ou no meu Instagram, no meu Facebook, às vezes eu desabafava, e aí eu ficava, e ela excluía, eu nunca consegui deixar, eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Eles atacavam você? Eles atacavam você? Sim, porque fala assim, isso aí se resolve dentro da igreja, isso aí se resolve na delegacia, isso aí se resolve entre família. Isso que as pessoas falam. Tipo assim, não põe nas redes sociais, não dá escândalo nessa obra. Isso, exatamente. E qual que é a tua motivação? Por que você, agora você tomou essa força, você resolveu falar? Qual que é o Porque eu não sou feliz, eu não sou feliz, eu não tenho paz.
Eu não esqueço. Eu segui a minha vida há 13 anos, mas eu não sou feliz em 2021. Por N motivos, né? Eu não sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa muito, que eu posso dizer, muito triste, muito... Tem semana que eu consigo ficar bem, tem semana que eu não fico. Em 2021, aconteceu muita coisa na minha vida, muita coisa no casamento, na minha vida profissional, e eu me sinto uma falida, eu me sinto uma fracassada, porque eu fico pensando, Senhor, o que seria da minha vida se isso não tivesse acontecido, né? E quando 2021 passou um filme na minha cabeça, o inimigo ficou me tentando a noite inteira. Eu levantei, deixei uma carta de despedida, amarrei uma corda e pulei. Eu queria acabar com o meu sofrimento. E aí, naquela noite, o inimigo ficou na minha cabeça. Ninguém acredita em você. Ninguém acredita em você. Eu via, passava ele na minha cabeça, assim, ó, ele rindo na minha cara. Tudo de ruim, não só ele. Tudo que eu passei na minha vida inteira, sabe? Todas as coisas que eu passei. Só que o dele me pegou mais, porque eu via ele rindo, eu via a cara que ele fazia quando ele mexia comigo. Eu via todas as minhas frustrações da minha vida inteira, sabe? Na minha cabeça ficava... Acaba com isso, né? Eu tive um dia antes, eu tive uma decepção muito grande, que foi no dia do meu aniversário, e isso juntou tudo. Eu não tinha vontade de viver. Eu falo que eu vivo pelos meus filhos hoje. Eu conquisto as coisas por eles, não é por mim mais, pelos meus filhos, não é por mim. Tudo que eu conquisto, tudo que eu trabalho muito pelos meus filhos, é pra dar o melhor pra eles, porque se eu for embora, eu deixar eles amparados. Porque eu não tenho alegria mais. E muita gente fala assim, a Tamires é revoltada, a Tamires não fala com a mãe, a Tamires abandonou a mãe dela, eu tenho muita dor. E a minha mãe fala assim, ó, esquece isso, você vive de passado. Você vive de passado, não é viver de passado, Júnior. Isso que ele fez comigo me trouxe muitas consequências. Dói demais. Eu não esqueço. Eu nunca vou esquecer. Sabe? E ele vive a vida dele normal. Esses dias, minha filha falou pra mim, ai, mãe, a filha mais velha, minha filha tem contato, né? A minha filha fica com a minha mãe. Não tenho contato com a minha mãe, mas um dos netos, ela ama muito, que é a minha filha mais velha. Minha filha mais velha falou pra mim, mãe, parece que a mais velha desse homem, né? Falou que te odeia, que você fez muito mal pra família dela. Sabe? Então eles não me esquecem, então eles estão sempre me difamando, eles querem me difamar pra minha filha também, querem acabar com a minha vida pra minha filha. Que eu não tenho esse poder, né, de proibir a minha mãe de ir lá. Eu não tenho esse poder, eles frequentam a casa da minha mãe até hoje, né? Mas para de me difamar, para de falar de mim, me esquece, eu nunca fiz nada pra família deles, sabe? Eles conseguiram me deletar. E esse sentimento que eu tenho de fracasso, sabe? Eu procurei ajuda e falaram pra mim, você só vai tirar isso do seu coração a hora que você seguir em frente e você ver que ele tá pagando pelo que ele fez. Eu tô fazendo meu tratamento, eu procurei uma advogada, eu achava que não tinha como mais eu processá-lo, e tem como, porque eu tenho 20 anos com isso, né? Ela me deu total apoio, ela falou, se na época você tivesse me procurado, porque ela também era da igreja, eu teria te dado todo o apoio, você não me procurou, por que você não me procurou? Eu falei assim, eu nem lembrava de você mais, eu nem tinha contato com você na época, né? Eu não tive respaldo, porque essa pessoa ficou e falou que ficaria do meu lado. Porque também, quando você tenta falar e você já leva a pancada dos outros e fica contra você, você acaba se retraindo, não quer falar mais, porque você tem até medo de falar mais pessoas, né? Aham. Muitas vezes alguém perguntou de mim lá em São Paulo, mas o que acontecia? A pessoa já sabia que a pessoa sabia da história deles. Eu falava, não sei, não quero saber, não quero falar dessa família, não quero. Eu esqueci eles. Durante 13 anos eu fui seguindo a minha vida, não fiz nada pra eles, não fiz nada. Mas eu não sou errada. Eu tô como errada, eu sou errada, eu vou ser eternamente. Passou 13 anos, vai passar 10, eu vou ser a mentirosa. Vai passar 20, eu vou ser a mentirosa. Eu não vou fazer nada. Vai dar 20 anos, vai prescrever o caso, eu não vou poder fazer nada. E eu vou viver a vida inteira com esse sentimento dentro do meu coração, com essa tristeza dentro de mim. Eu mereço ter felicidade. Eu não quero que ele morra, nada, mas eu quero que ele pague. Eu acho que eu só vou ter paz no meu coração quando ele pagar. Ele não vai confessar. Eu sei que ele não vai confessar, porque não confessou até hoje, eu creio que não vai confessar. Talvez confesse no leito de morte, pode ser, mas eu quero que ele pague. Se ele não pagou na igreja, que ele pague na justiça.
Só para a gente falar, é bom a gente falar aqui que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e pode aparecer mais pessoas, com certeza pode aparecer mais pessoas. Ele é músico na igreja, qual comum que é? Hoje ele não é mais do Jardim Alice, houve algumas coisas, ele mudou e ele é músico no Doca Vetorazzo. Que cidade que é? São José do Rio Preto. Então, gente, ó, Doca Venturazo? Isso. Doca Venturazo e no Jardim Alice também, São José do Rio Preto? Se você está ouvindo essa história aqui, você sabe de quem que ela está falando, que você deve ter conhecido essa história que aconteceu com ela, que você também se manifeste, que você procure a Tamires, que você possa se unir. E eu falo, cara, eu fico tão triste porque a igreja procura ignorar isso. Agora eu pergunto para você que é da CCB, você que ataca a Tamires, você que despreza ela, a sua atitude de um cristão, se fosse isso com a sua filha, vamos supor que mãe, você que despreza ela, hoje também a maioria deve ter tudo mãe, da mocidade, os irmãos. Se fosse com a sua filha, com a sua neta que aconteceu com ela, que lado você ficaria? Do lado do músico ou do lado da sua filha? Então, por que quando é a filha dos outros, vocês não se comovem, vocês não sentem a dor? Porque a gente vê aí, e a gente vê hoje, quantas mulheres, assim, depois de idade, vêm e falam hoje, né, que sofreu isso na infância, né, e carregam isso o resto da vida, traumas, né, qualquer coisinha que dá errado na sua vida, sua mente já te leva, ó, aconteceu isso, por causa disso, ó, tipo, Deus não te ama, olha o que aconteceu na sua vida, ninguém te apoia, você tá, né, a igreja te vê como uma mentirosa, e a falta de apoio na igreja, de ter onde denunciar, onde você acha que a igreja deveria ter um disque denúncia? Sim, deveria ter. Com certeza deveria ter. E não só denúncia, procurar a vítima que denunciou, dar um apoio psicológico para ela, dar um conforto para ela, porque a gente não tem isso. Não tem. A gente é excluída, a gente é banida, né? A gente sai como errado, pecadora. Jamais essa pessoa faria isso. E sempre é a mulher. Você nunca vê um caso de um homem fazendo isso, né? Você nunca vê um caso de um homem. Não acontece isso com um homem lá dentro. É com as mulheres mesmo. Né? As meninas, né? Muitas vezes vai embora, nunca mais volta. Tá perdendo muita gente. A igreja tá perdendo muita alma. Perderam uma alma, me perderam eu também. Eu posso não ser importante para eles, mas eu sei que eu sou importante para Deus, porque se eu tô viva hoje, é porque Deus me sustentou. Eu não sou contra a igreja. Eu não sou contra a igreja. Eu sou contra os membros que não fazem o bom uso do nome da congregação. Não sou contra a igreja, ela é antes. Não sou. Eu sou contra as pessoas que não lutam pelas pessoas. Eles não lutam por vidas ali. Eles não lutam por vidas, eles não querem nem saber da tua vida. Eles não querem saber da tua vida. Sua vida não importa. Saiu, beleza, foi pro mundo, daqui a pouco vem outro. Que é como se fosse isso. Acho como se a gente fosse substituível na igreja. Eu não sou substituível para Deus, eu não sou. Porque até hoje é o Senhor que vem me sustentando. Mesmo com os meus erros, mesmo eu tendo ido pro mundo, porque eu fui pro mundo quando isso aconteceu. Fui pro mundo. Porque a igreja não me acolheu, o mundo me acolheu, né? Claro que são só ilusões, mas eram as ilusões que eu precisava naquele momento para esquecer um pouco do que aconteceu. Lá o mundo me acolheu. Que o inimigo é assim, né? Ele te mostra, tá vendo? Ó, cadê teu Deus agora? Cadê os teus amigos agora? Cadê? Eu não tive na minha cabeça, eu tive isso, porque ninguém da igreja veio atrás de mim, mas os amigos do mundo veio. Não, vem pra cá. É muito fácil. Para a igreja é mais fácil o mundo acolher do que a própria igreja. Acho que para a igreja acho que funciona assim, eu não sei como é que eles pensam, eu não sei. A sua vida não tem valor lá dentro. Arruma o celular um pouquinho, Tamires. Qual recado você daria hoje para a igreja que aconteceu isso? E a irmandade, a mocidade e os pais que te desprezaram. Qual recado hoje você daria? Qual mensagem você diria para eles hoje? Passaram-se 13 anos. As suas filhas casaram, as suas filhas vivem a vida delas, provavelmente já tem até netos, né? E eu fui excluída. Eu sofri muito esses 13 anos. Andei por caminhos que vocês nem imaginam. Eu sofri demais. Sofri demais. Fui excluída, mas eu tô sustentada hoje porque o Senhor me quis aqui. Hoje era para vocês carregar uma morte nas costas de vocês. Mas Deus não quis. Deus não me quis. Não quis esse destino para mim.
Ainda tem tempo de ser alguma coisa feita, ainda dá tempo ainda. Dá tempo de ser tudo revisto ainda, dá tempo de investigar esse caso que aconteceu comigo. E muitos outros que devem ter acontecido, devem ter ficado por debaixo dos panos. Ainda dá tempo. Não vai voltar atrás. Eu sei que não vai. Mas ele tem que pagar o que aconteceu. Não pode ficar encoberto. Eu me calei durante 13 anos. Eu fiquei calada. Não é justo isso. Não é justo ele ter um cargo na igreja com a gravidade das coisas que ele fez. Podendo ter até mais casos, né? Como eu te falei. Eu não tenho provas, né? Não fui atrás. Podendo ter até mais casos. Quantos casos mais vai ter? Quantos casos será que ele carrega nas costas? Será que é só ele? Será que alguém que vai ver esse vídeo vai falar, não, aconteceu comigo também, tal ano? As pessoas têm que falar. Tamires, e se você tivesse hoje frente a frente com ele, o que você diria para ele? Nunca pensei nisso. Não sei o que eu faria. Não sei o que eu falaria. Eu falaria para ele assim: você está contente com o que você fez com a minha vida? Você conseguiu dormir esses 13 anos, deitar a cabeça no travesseiro e descansar em paz? Você conseguiu dormir todas as noites pensando no que você fez comigo? Do que você me causou? O que você fez comigo causou na minha vida todinha ao longo desses 13 anos? Ele destruiu a minha vida. Ele conseguiu destruir a minha vida. Eu tô me reerguendo agora. Mas durante 13 anos a minha vida foi uma destruição, foi um tremendo fracasso. Porque eu sempre, todos os dias, eu me lembrei do que ele fez pra mim. Eu ser uma pessoa amargurada, falaria pra ele, eu queria ser uma pessoa amargurada, mais revoltada do que eu já era, porque eu cresci num lar de briga, que eu falei pra você no começo do vídeo, não foi um lar cristão. Pessoas que frequentavam a igreja. Meu pai batia na minha mãe batia no meu pai traía minha mãe traía meu pai. A minha vida foi assim. Você conseguiu um pouquinho de amor, de esperança que eu tinha de ter um futuro melhor, você destruiu. Eu falaria isso pra ele. Eu acho que não é possível que nesses 13 anos ele dormiu em paz. Eu acho que ele não dormiu em paz. Porque todos os dias eu orava para Deus fazer justiça. Senhor, faça justiça. Deus, Senhor, faça justiça, faça justiça. E eu acho que ele não dormiu esses 13 anos. Eu acho que ele lembra de mim, sim. Ele lembra o que ele fez comigo. Ele lembra o que ele me causou. E o triste é você ver esse tipo de pessoas que conseguem entrar dentro de uma igreja, dar glória, caminhar, orar, tocar, como se nada tivesse acontecido, né? Sabendo o que ele fez na consciência, né? Sabendo o que ele fez. Tamires, ontem eu ouvi uma frase, vai servir agora, lembrei dela agora aqui. O herói e o vilão, eles nascem no mesmo lugar, eles vêm do mesmo lugar. Só que o vilão, ele fala assim, eu sofri, eu tive prejuízo, eu vou fazer todo mundo sofrer e vou dar prejuízo para todo mundo. O herói fala assim, eu sofri, levei prejuízo, mas eu vou lutar para que ninguém sofra o que eu sofri e que ninguém passe pelo que eu passei. Então, tudo isso que você passou, eu sei que a dor só você sabe a dimensão, mas você pode ser uma luz para centenas de milhares de pessoas que acontecem isso, não só dentro da congregação, mas de outras igrejas, outras denominações, até mesmo na sociedade, que você possa usar toda essa dor, todo esse sofrimento, para você ser luz na vida das pessoas, você orientar, você possa estudar sobre esse assunto, para que você possa aconselhar, para que você possa abraçar, porque muitas pessoas vão te procurar. Então, que você use toda essa dor, quando vinha a dor, foi o que aconteceu comigo. Tudo que eu passei dentro da CCB, eu poderia simplesmente ter virado as costas para a CCB e seguir da minha vida. Só que eu preferi fazer esse canal, né? Quando eu abri esse canal, eu era da CCB, e eu só falava as coisas bem da CCB. E quando chegou casos igual o seu e outros casos também, de mulheres que sofrem no casamento, agressões, todo tipo de... Eu preferi dar voz a essas pessoas e usar tudo aquilo que eu sofri e passei lá dentro para orientar as pessoas, para que não passem pelo que a gente passou. Não é destruir a instituição, mas o que aconteceu com a vida das pessoas, estão acontecendo, não aconteça no dia de amanhã. Porque, infelizmente, as pessoas só sentem a dor quando é dor na casa dela, quando é com a filha dela, quando é com o neto dela. Se acontecesse com o que aconteceu com você, com a família de muitos que hoje te desprezam, como seria a atitude deles?
Como que eles ficariam dentro da CCB? Será que eles iam ficar calados? Ou será que eles iam denunciar? Mas eles preferem ocultar. E eu queria que você pudesse ajudar muitas pessoas que passaram por isso. Que você entenda que tudo que você passou, que você possa reverter esse sentimento contrário de tristeza, angústia, como força na sua vida para lutar e ser a voz na internet. Hoje todo mundo pode gravar na internet e dê força, falar para essas moças como se comportar, a denunciar sim, a não se calar, mesmo dentro das igrejas, né? A gente vê até casos de padres. A igreja será onde deveria ser a primeira a dar o apoio, é a primeira que vai desprezar, mas que você possa usar toda essa força, que você possa viver pelas suas filhas, que eu peço para quem assistir essa live, possa orar por você, pode dar força. E hoje você está trabalhando, você está conseguindo se manter bem, como é que está a sua situação hoje? Casada, graças a Deus, tenho minha vida normal. Eu tentei seguir com a minha vida, tenho que viver pelos meus filhos. Tenho 3 filhos, estou casada, tenho um lar feliz, tenho um lar feliz. Não sou uma mãe feliz, mas eu tento dar um lar feliz para os meus filhos, tento dar para eles tudo que eu não tive na minha vida, né? Como eu disse, essa casa aqui, graças a Deus a gente conseguiu, a gente tem a nossa casa, é dos meus filhos, é deles, é para eles, é porque a gente trabalha. Eu trabalho, eu vivo pelos meus filhos, a minha vida é por eles, e é por eles que a mãe deles está aqui hoje fazendo isso. Por eles. Porque eles merecem uma mãe melhor, uma mãe mais feliz, né? Eu mereço dar o melhor para os meus filhos, só que eu não tô por inteira por eles, né? Eu preciso me curar, eu preciso me tratar disso, eu preciso resolver essa questão para mim ser um ser humano melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor. Eu preciso me curar primeiro para mim ser melhor para as pessoas. Eu preciso me amar primeiro para mim poder dar o amor para os meus, né? Eu tô fazendo isso por eles, pela minha família. Mas tratamento? Chegou a fazer? Está fazendo um tratamento? Agora sim, eu nunca aceitei tratamento, eu nunca fui atrás, assim, porque quando eu fui no conselho tutelar, lá tinha psicólogo, mas eles não deram nem ouvidos para mim, né? Então, hoje sim, hoje, graças a Deus, eu tô indo atrás, a advogada que eu procurei me orientou também a ir atrás de tratamento, é até bom pra gente desabafar, eu precisava desabafar, eu preciso falar, eu preciso expor, eu venho guardando isso comigo fazem 13 anos, é muita mágoa para uma pessoa só. Eu preciso falar, eu preciso que alguém me ouça. Faça conteúdos falando sobre isso, orientando as mães a não deixar filhas. Eu falo sempre no canal, não deixe suas filhas dormir na casa do irmão, do tio, do primo, do cunhado, suas filhas. Não deixe. Você precisa falar. Você precisa usa tudo isso que você passou para falar sobre isso nas redes sociais, lá nas plataformas. Não tenha medo. Vão vir, gente, mas importa, é o seu objetivo. Aqui já veio gente me ameaçar de tudo que é jeito, palavrões, xinga, eles falam tudo por causa do amor à instituição, mas não importa. Importa que é você fazer as coisas de coração, saber que você está tentando ajudar as pessoas. E eu agradeço pela tua coragem de ter vindo aqui falar sobre isso, porque é uma coisa, Tamires, que não é um caso isolado. Está acontecendo hoje. Hoje está acontecendo, pode ter certeza, com muitas pessoas. Hoje as filhas deles também têm filhas. As filhas deles também têm filhas. Na época era tudo muito novo, né? As filhas deles também têm filhas. Será que o coração delas, como mãe de menina, também não vai doer? Será que não faz arrependimento? A gente faz viver numa bolha. Na nossa casa nunca vai acontecer. Na nossa casa não acontece. A minha família, jamais. A gente vive nessa bolha, né? É verdade. Tamires, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei para você? Eu acho que eu já desabafei tanto, falei tudo que eu tava precisando falar. Eu quero que as pessoas escutem o meu lado também. Eu não sei o que as pessoas pensam de mim, né? A vida inteira eu vivi sob aprovação. Eu tinha medo do que as pessoas, eu tinha medo de encontrar as pessoas na rua, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Eu sei que quando eu cometi a tentativa de suicídio, muita gente ficou sabendo. Às vezes pensa, eu acho que a pessoa pensa, inventou coisa do tio, ficou doente da cabeça. Não, 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 não. Quero que as pessoas saibam que eu fiz isso por tristeza, por desamparo, que eu não tive amparo nenhum. Eu me virei sozinha, Júnior. Eu me virei sozinha, entendeu? Depois dos 13 anos, foi eu e Deus, e eu tive que seguir a minha vida. Eu não tive apoio. Eu quero que as pessoas falem assim, ela não foi denunciar. Por que ela não foi denunciar? Porque eu não tive respaldo. Como eu disse, fui morar com uma senhora de 60 e poucos anos. Eu não pude fazer, hoje eu posso. Hoje eu sou dona de mim, hoje eu posso fazer isso.
E isso do ministério também, que ocultar, se você procurou o ministério e eles ocultaram isso da polícia, eles também cometem crime, sabia? Eles Sim. cometem crime. Uma coisa que eu te falo, Tamires, quando você encontrar esse povo na rua, não é você que tem que abaixar a cabeça. São eles, de vergonha. Você deve levantar a cabeça porque você foi digna, você denunciou e fez sua parte como mulher, e você lutou com toda a dificuldade, está vencendo, tem as suas filhas, está criando, está trabalhando, conseguiu sua casa. E não é você que tem que... Quando você tem a dó, você tem dó dessas pessoas, porque uma coisa que eles não conhecem é Jesus. Uma coisa que eles não conhecem é Deus, que mandou amar até os seus inimigos. Né? E se alguém, eu deixo bem claro aqui, se alguém ameaçar ela, se alguém te mandar alguma mensagem com ameaça, e manda para mim que eu faço o vídeo e exponho essa pessoa aqui na internet, tá? Porque aqui vocês têm que aprender que hoje as pessoas têm lugar de fala. A internet deu vida às pessoas. Porque antes essas pessoas, igual você, levavam para o túmulo as suas histórias, seu sofrimento, a sua dor. Né? E isso fazia com que aquele que pratica isso continuasse praticando. Mas hoje a internet deu voz a essas pessoas. Então você não baixa a cabeça das pessoas. Eles devem ter vergonha de você, de tudo que eles fizeram com você. E eles vão ser cobrados por isso também diante de Deus, porque aquele que vê a injustiça, e se a dor do seu irmão não dói em você, o doente, o enfermo é eles, não é você. Porque se fosse com a filha deles, como seria o tratamento delas, né? Exatamente. E se elas me ameaçarem, na verdade, a que me ameaçou foi a mais velha, né? E a mais nova, elas vierem me ameaçar. Eu não sou mais aquela menininha de 13 anos, bobinha, que não tinha amparo. Vai pra justiça. Não vou deixar passar impune mais. Eu vou expor o rosto de todo mundo delas. Vou expor o rosto delas. Você tira o print e denuncia nas redes sociais, posta nas redes sociais. Postar o rosto delas, eu não quero nem saber. Não, a vítima sou eu. Eu vou expor o rosto dele, eu vou expor a casa dele, eu vou expor tudo. Se me ameaçarem, não sou mais a Tamires de 13 anos atrás. Não sou. Eu tenho respaldo, eu tenho recursos, eu tenho quem ore por mim hoje, quem ore por mim. Eu tenho gente por mim hoje. Não vai passar batido mais. E nós pode contar com o nosso apoio também aqui, as nossas orações. Eu não sei se a advogada te orientou, mas seria bom se você fizesse um BO. Sim, ela já tá cuidando de tudo, graças a Deus. Eu deixei nas mãos dela. Segunda-feira a gente vai ter uma conversa, eu e ela lá, né? Tá tudo, graças a Deus. Eu tô tendo amparo. Eu não imaginei que eu fosse ter, né? Tô tendo amparo, graças a Deus. Se alguém quiser entrar em contato com você para te ajudar de alguma forma, porque aqui tem bastante pessoas que nos assistem que faz trabalho de psicólogo, de aconselhamento, de ajudar pessoas. Nosso canal tem bastante gente. Alguém posso passar seu contato, se alguém quiser? Pode sim. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Tamires? Queria agradecer a oportunidade. Queria agradecer. E já te peço desculpa, porque eu sei que vai ter muita crítica também contra você, vai ter muita gente te xingando, me xingando. Já peço perdão também por você ter que por isso. Eu agradecer do fundo do meu coração por você ter deixado eu falar. Eu sempre quis ser ouvida, nunca fui ouvida. Graças a Deus, dessa vez eu fui, eu tô me sentindo até mais aliviada. E eu falo sempre, às vezes é só o Júnior quer que traz as pessoas no canal dele para ganhar like, meu filho. Eu trabalhei 4 anos de técnico de enfermagem, né? E eu tratei de várias pessoas, a gente viu chegar várias, tipo, quando você faz o estágio, né? Você vê lá cada moça chegando, contando assim, aí você vai ali, passa o dia ali cuidando daquela moça de 4 horas, e ela vai contando o que aconteceu na vida dela lá. E eu vi muitos casos igual o seu, e a gente sabe da dor que a pessoa precisa falar. Você sabe melhor que isso. Se a pessoa não falar, fica... Né, que a igreja fala assim, ó, não dê escândalo nessa obra, não se levanta contra o servo de Deus. E a pessoa, aquilo ali vai gerando traumas, enfermidades, doenças, né? Porque é um sofrimento muito grande, né, Tamires? Só quem passou sabe, né? Exatamente. E as pessoas precisam saber, sim, que isso acontece. E não deixar sua filha dormir, nem filho também. Já teve caso de menino também, tá? Dormir na casa de ninguém. Pode ser o mais crente, pode ser o ancião, pode ser o pastor. Não deixe sua filha, cuide da sua filha, cuide da sua casa. Não deixe nem dormir. É dia noite do pijama. Não. Se quiser, vem aqui em casa. Se quiser, vem aqui em casa. Né, Tamires? É assim que você cria suas filhas hoje? Sim, exatamente. Tamires, eu quero agradecer e que Deus abençoe você. Pode contar comigo o que você precisar, tá? Nós temos um canal muito grande aqui, graças a Deus. Tem bastantes nas outras redes também, nós temos bastante seguidores. Se você precisar, pode contar comigo. Se alguém te ameaçar alguma coisa, pode contar comigo. Nós temos bastante pessoas que
para nós divulgar essas pessoas e mostrar o caráter dessas pessoas, que cristão, eles podem ser o que eles acham que eles são, menos cristãos, porque essa história, você não iria vir aqui se expor a sua vida, a sua história, para inventar uma história contra a pessoa, pelo amor de Deus, né? É muito difícil a pessoa sustentar uma mentira durante tantos anos, né? Hã? Eu falo muito a mentira tem perna curta. Eu falei, é muito difícil uma pessoa sustentar uma mentira durante tantos anos, né? E eu tenho certeza que vai aparecer mais casos, tá? Tenho certeza que depois nós postar essa história, só vai aparecer mais casos. E quando você pode ver nos comentários, gente, você não é a primeira pessoa que eu falo, já falei, eu acho que que eu conversei já umas 10 moças e mulheres que já aconteceu isso, fora as outras que, né? Mas eu fico feliz que quando uma vem, a outra também vai criando coragem, vai expor nas redes sociais, vai falando e tem que acabar com isso. E a igreja tem que se responsabilizar sim, dar auxílio, dar voz a essas mulheres que estão sofrendo, né? Sim, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter ido na comum dele quando eu voltei, quando eu retornei a Rio Preto. Eu poderia ter feito um escândalo. Isso sim é escandalizar a obra de Deus. Eu poderia ter entrado lá dentro enquanto ele estava tocando, ter feito o maior barraco. Eu não fiz isso. Eu poderia ter exposto ele ao ridículo, mas eu não fiz isso. Mas ele merece ser exposto, porque... Sim, merecia, mas eu não fiz, nunca coisa, expus a cara se dele. ele vai morrer, vai pro inferno, vai ficar 60 anos dentro da igreja. Mas Sim. O que ele fez com você e supostamente fez com outras moças, o inferno espera ele, né? Ele Sim. pode ser santo para a instituição, para a sua família, mas diante de Deus ele não vai conseguir sair impune disso, né? Sim. Eu quero deixar bem frisado, né, que a esposa dele não tem nada a ver com isso. Uma mulher santa, de verdade mesmo, eu creio que ela acreditou no esposo dela, porque foi a pessoa que convive com ela durante todos esses anos. Ela é uma pessoa muito de Deus. Eu me ponho no lugar dela também. Quero deixar bem claro que ela não tem nada a ver com isso. Ela fez o que era melhor para a família dela. Eu, como mãe hoje e como esposa, eu tento me colocar no lugar dela, o que ela sentiu dentro do coração dela, o companheiro dela de tantos anos, ela não, que passou tanta coisa com ela, porque eles sofreram muito da vida também, eu falo, deixando bem claro isso. Ela não merecia passar por isso, eu peço perdão, né, por ter estar me expondo isso e deixando claro que ela não tem nada a ver com isso. Uma das filhas também, a filha do meio, ela nunca me ameaçou, nunca me xingou, a filha do meio dele nunca fez maldade para mim, nunca fez nada, deixando ela não sabia de nada, né? No caso, eu não cheguei a contar para ela, não tive contato. As que eu tive problema foi só essas aí que me ameaçaram, deixando bem claro que ela não tem nada a ver com isso, né? Deixando a esposa dele longe dessa podridão toda, que ela é uma mulher assim maravilhosa. Eu tenho até dó dela por estar passando por isso, por ter passado por isso, por conviver com uma pessoa lixo dessa durante todos esses anos. Ela não merecia, ela é uma pessoa boa de verdade. E deixar claro também que as pessoas falam assim, o Júnior fica procurando essas histórias para trazer no canal dele. Pelo contrário, foi ela que me procurou, né? Foi ela que viu lá. Como você me encontrou no TikTok? No TikTok, eu já seguia você. Aí você viu eu falando a história lá, vou contar minha história para esse irmão aí. Viu uma história de abuso também, aí aquilo cortou meu coração. Uma irmãzinha que o pai fez uma proposta para ela indecente para dormir com ela, sim. E aquilo ali me deu. Você não é a única, né? Aí eu vi aquilo ali me doeu meu coração. Eu falei, meu Deus do céu. E o pai dela vai pra igreja até hoje, é músico, né? Só Deus. Tamires, Deus abençoe, 1h e 3 minutos de entrevista. Pode contar comigo, se precisar de alguma coisa, pode contar com o nosso canal. Eu quero deixar um recado para Débora também. Débora, se você precisar conversar, eu sei exatamente o que você está passando. Eu vi que ela tava com um semblante muito triste. Ela até falou em tirar a própria vida várias vezes. Pelos filhos ela não faz. Não faça isso, Débora. Eu tô aqui também, se você precisar falar comigo. Eu te entendo. Eu sei que ninguém ficou do seu lado. Ninguém ficou do meu lado. Eu não tive apoio nenhum. Mas eu tô aqui porque é o Senhor que vem me sustentando todos esses anos. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Você pode contar comigo. Eu quero deixar esse recado para ela e para tantas outras Déboras que vai estar me assistindo aqui. Isso. Foi bom colocado, e eu acho que é até bom, tem bastante pessoas nessa situação que eu tenho um contato da Débora, você quer depois te passa o WhatsApp, vocês fazerem um grupo, vocês começam um grupo, porque não, você vai lá no Insta, tem bastante grupos, né? E ter grupos de denúncia de pessoas que passam por isso, porque vocês podem ajudar muitas pessoas. É aquilo que eu falei, a sua dor você pode ignorar, sofrer,
E você pode falar assim, não, vou lutar para que eu passei, ninguém passe mais, ninguém sofre mais. Vocês podem ser uma rede de apoio de muitas pessoas e atender essas pessoas, ouvir essas pessoas, auxiliar essas pessoas. Isso mesmo. Débora, Deus abençoe. Pode contar comigo, com o meu canal, com o pessoal aqui. Peço que o pessoal ora por ela, para que Deus possa iluminar ela, de dar uma nova direção. Se você precisar, não sei se você está passando por psicólogo, alguma coisa, se você precisar de alguma coisa, você fala comigo no particular. Nós temos bastante pessoas que fazem esse tipo, são pessoas que passaram também dentro da CCB e hoje fazem esse trabalho de ajudar as pessoas. Você pode entrar em contato comigo, estamos tudo gratuito. E eu quero que Deus te abençoe, cada vez mais te dê força, te ilumine, te capacite. Não se sinta menos. Todos nós passamos por luta, por dificuldade. Não, o problema não foi você. Não está em você. O defeito, o erro está nele. E às vezes o inimigo tenta inverter. Você isso, você aquilo. Não. O erro está em quem faz esse tipo de atitude. Quem fez isso com você não está em você. Você é somente uma vítima. E o amor de Deus está sobre você. E dele vai pagar diante de Deus e todos aqueles que viraram as costas. E deixa um recado aqui para os ministérios da CCB e das outros pastores também. Se alguma moça procurar você, tentar denunciar, você tem que orientar ela, procurar uma polícia, abrir um BO e não ocultar, porque quando você oculta, você omite, você também está cometendo um crime. Você está omitindo, ocultando um crime. Isso aí pode voltar contra você também no processo. Sim. Deixa esse recado para os irmãos da sua ex-comum que você procurou e tentou te ocultar, e que Deus te abençoe e pode contar comigo para o que você precisar, tá? Muito obrigada, Júnior. Deus abençoe você pela essa oportunidade. Amém. Obrigado, fica com Deus. Um grande abraço. Tá. Gente, tá aí, né, gente? O que aconteceu na vida da moça, Tamires, mas o triste é que isso acontece milhares e milhares de vezes, já aconteceu. Já ouvi casos na Bahia, pessoas me procuraram, já vi casos, várias pessoas que conversam comigo, que eu encontrei em situações difíceis. Ah, você é contra a instituição, você é contra a CCB. Será que se fosse o seu filho, seu neto, olha, cuidado, hein? Cuidado, hein? Infelizmente, casos iguais a isso estão acontecendo agora, aí dentro. E não só aí dentro, em várias outras denominações, várias outras religiões. E aí, gente, se fosse na sua casa, antes de você vir aqui xingar, defender a instituição, a CCB não tem nada a ver com isso. Eu peço para a CCB, coloquem, vocês têm bastante profissional da saúde aí dentro, pega umas 3 psicólogas aí, abre um disque de denúncia, dá voz para as mulheres, dá voz para essas denúncias aí. Vocês vão ficar chocados. Se vocês realmente são homens de Deus de verdade e vivem na verdade no evangelho e amam a Deus, abre um disque de denúncia, psicólogos, né? Mas você viu o que saiu na circular aí, né? Nós não trabalhamos com orientação de casal, nem com psicólogo, porque nosso objetivo é pregar o evangelho. Se fosse sua filha, se fosse seu neto, hein? Eu vou continuar trazendo aqui as denúncias, mostrando que vocês estão errados, que vocês têm que cuidar dessas pessoas sim, vocês têm um departamento jurídico de advogado que defende vocês, que processam as pessoas, porque falam das suas heresias. Mas você não tem um departamento jurídico. Vocês orientaram no tópico as pessoas procurar o INSS. Isso aqui eu já falo há 3 anos que vocês deveriam orientar. Muito mais além de orientar, uma vergonha, vocês deveriam disponibilizar advogados também, que nem vocês têm, que é pago com a coleta, para pessoas que não têm condição de pagar. Você procura um advogado, a pessoa não tem condição de pagar. Vocês deveriam ajudar, sabe? Esses irmãos que trabalham na cozinha, essas irmãs, essa senhora que trabalham nas construções, orientar um advogado para orientar essas pessoas. Vocês têm condição de pagar, mas vocês pagam para defender o ancião, o líder, os mais antigos, e o povo não tem onde recorrer. E vocês continuam omitindo e querendo se calar. Mas a internet está aí. Você vai nas outras plataformas, tem muita gente falando, e eu falo para você, venha para redes sociais, conte a sua história que aconteceu com você na sua igreja, o abuso, a agressão, o seu sofrimento, muitas vezes mulheres que apanharam do marido, e o cooperador falou, vamos orar, deixa na mão dele. Acontece hoje muito, mas vocês estão perdendo, defendendo um engano, a mentira,
tentando ocultar, a verdade está vindo à tona na internet. Eu quero ver até quando vocês vão lutar com a verdade. E da mão de Deus, vocês não vão conseguir ocultar tudo que vocês ouvem aqui na internet falando, e vocês preferem defender a instituição e os homens. Mas da mão de Deus, vocês não vão conseguir ocultar a verdade. E todos nós, um dia, vamos se encontrar diante de Deus. E você está aqui todo dia falando, abre um disque denúncia, abre aí. Eu falo para você, moça, mulher, denuncie, vai na delegacia, denuncie, abra BO, processe, vai para cima desses canalhas da fé. E que tem um apoio da igreja. Porque eu sempre falo aqui, irmãos, por que ela não fez isso? Quando ela procurou, quem que deveria dar o apoio? A mãe. Só que a mãe era uma religiosa. Não tinha o pai perto, porque se tivesse o pai, com certeza o canalha não ia fazer aquilo com ela. Procurou a família, todo mundo da parte do homem ficou contra ela. Cooperador nem ligou para ela. Ligou para o Braz, nem ligou para ela. A Irmandade se voltou contra ela, ao ponto dos próprios pais dizer para ela, para as filhas, não conversar com ela, sendo que ela era uma vítima. Então, quando acontece isso, a moça vir na igreja falar, contar, ela vai ser desprezada, ignorada, rejeitada, que nem foi a Tamires. Mas que vocês possam orar pela Tamires, que Deus dê força para ela, que levantar, superar e ser agora um apoio a moças e crianças que passaram pelo que ela passou. Comente aí, deixe seu like, se inscreva nesse canal, ore pela Tamires. Gente, é triste, mas acontece muito. Está acontecendo, e nosso trabalho aqui é denunciar para que isso deixe de acontecer. E que você que passou por isso não tenha medo, denuncie sim, façam vídeos, poste nas suas redes sociais. Tá lá ainda tocando. Teve um caso aqui do próprio parente da família. O cara tá lá tocando. Tem outra moça que fala comigo lá do Instagram. E tá lá tocando. E esses dias o canalha mandou uma mensagem para ela: oi, tudo bem com você? Lá nas redes sociais. Tudo que ele fez pro Camoca quando ele era criança, ele mandou mensagem agora. Mora em outra cidade, mandou mensagem: tudo bem, saudade de você. Como se nada tivesse acontecido. Mas a mulher carrega isso o resto da vida. Deus abençoe a todos. É triste, né, gente? Uma instituição bilionária. Eles têm prazer todo dia comprar terreno para a Instituto CCB, construir megas tem para a CCB. Mas a CCB não tem um dinheiro para poder orientar e ajudar essas pessoas. Preferem tentar ocultar, mas a internet está aí. Eu só pergunto uma coisa para você que vai tentar defender a CCB. E se fosse com você? E se fosse com a sua filha, com a sua neta? Você tem esse mesmo pensamento? Um grande abraço, fique com Deus. E oremos pela irmã Tamires e por centenas de milhares de moças e mulheres que acontecem isso, que passaram por isso, que elas possam ter coragem de vir na internet falar. Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.